Olá, graça e paz. Quero continuar hoje nesse vídeo sobre um assunto que eu tenho falado, sobre os espinhos da vida, né? Com base em uma frase, primeiramente, né? Que meu passado gerou em mim espinhos, mas meus amigos ao me abraçarem nunca os perceberam. E tentando entender à luz da Bíblia como podemos lidar com essas coisas, e citando alguns exemplos. A gente falou no último vídeo sobre Esaú, e hoje eu quero falar sobre José, né? Nós falamos que no primeiro vídeo sobre a condição e a oportunidade que temos de, diante de Deus, permitir que o Senhor nos regenere pelo Teu Espírito Santo e não permita que essas feridas da vida nos impeçam nas nossas relações. Estamos aqui no último vídeo o exemplo de Esaú, que foi traído pelo seu irmão, ficou muito irado a princípio, muitos anos ali querendo vingança com seu irmão, mas Deus fez algo na vida dele, purificou o coração dele quando ele se encontrou com seu irmão, um dia bem distante depois do fato acontecido. E a Bíblia diz que Jacó, o irmão de Esaú, disse que olhar para o rosto de seu irmão Esaú era como olhar a face de Deus. Ele percebeu na face de seu irmão alguns atributos de Deus: misericórdia, perdão, bondade. Isso é muito interessante porque Esaú permitiu que o Senhor trabalhasse na vida dele para que ele pudesse ter uma boa relação com o seu irmão. Ou seja, o seu irmão, Jacó, quando se encontrou com ele não tinha mais espinhos para que ferisse seu irmão. A Bíblia diz que eles se abraçaram, choraram e se alegraram por aquilo que eles puderam viver depois de um momento de tratamento de Deus na vida de ambos, né? Mas nós estamos aqui na vida de Esaú. E hoje eu quero falar sobre um outro exemplo muito importante, também no livro de Gênesis, no capítulo 45. Nós vamos falar sobre José. E José, ele teria muitos motivos para ter espinhos incontáveis na sua vida, né? Talvez você não conheça a história de José, mas eu vou sintetizar aqui, resumir um pouco. José foi vendido pelos seus irmãos que tinham um certo tipo de inveja a respeito dele por causa de algumas promessas que ele tinha, alguns sonhos que Deus tinha dado a ele, e venderam ele como um escravo para alguns mercadores do Egito. Então José foi para o Egito e se tornou ali um escravo. E a Bíblia diz que mesmo no Egito, enquanto escravo, ele tinha algo diferente na sua vida. E ele foi colocado em uma posição de destaque na casa de Potifar, seu senhor, quem tinha comprado ele. E ele se tornou ali um servo, né, um escravo responsável por toda a casa de Potifar. Ele se destacou de certa forma e certamente ele não alcançou essa posição de destaque ali como um servo que foi reconhecido, né, por ter expressado tantos espinhos, ou ter expressado os espinhos. Talvez se ele fosse uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa revoltada, talvez Potifar não daria a ele a oportunidade de ser responsável pela sua casa. No entanto, a Bíblia diz que Potifar colocou ele nessa posição de destaque ali também. E a gente observa que Deus já tinha trabalhado na vida dele ali, e ele já era uma pessoa que tinha recebido o trabalhar de Deus na vida dele. E depois disso, a mulher de Potifar armou ali como diz, um arapuca para ele, né? Armou uma armadilha para ele lá, para que ele pudesse ser acusado de assédio, ter assediado a mulher de Potifar. Então José, mais uma vez, mais um problema, foi para a prisão. E mais uma vez, José se demonstrou ali uma pessoa íntegra, uma pessoa saudável emocionalmente, e também dentro da prisão alcançou uma posição de destaque. Ele se tornou ali responsável por todo o cárcere, o carcereiro-chefe lá colocou ele como responsável, e certamente também porque ele viu na vida de José algo diferente de outras pessoas que ele conheciam. Certamente um processo que ele tinha passado de cura e que manteve ele uma pessoa realmente agradável de se relacionar e uma pessoa confiável. E depois disso, José teve a oportunidade de interpretar o sonho de um homem, e esse homem depois teve a oportunidade de retribuir o favor a José, indicando ele a Faraó para que ele pudesse interpretar o sonho de Faraó. Então José interpretou o sonho de Faraó, Faraó o colocou como governador do Egito, e Faraó mesmo disse: olha, abaixo de mim, você é quem manda em tudo aqui no Egito, né? Então, a gente observa que Deus abençoou José de uma forma que de escravo ou servo de Potifar, ele se tornou
governador de todo o Egito, tendo ali a oportunidade de governar os mantimentos do Egito, porque o sonho que ele tinha interpretado de Faraó é que haveria 7 anos de abastança, de fartura, onde teria muitas colheitas, mas depois viria 7 anos de fome, que não haveria colheitas. Então ele foi encarregado ali pelo Faraó de administrar, porque ele deu a ideia de armazenar nesse tempo onde haveria muita colheita, armazenar mantimentos para que nos anos em que faltasse esses mantimentos eles pudessem ter uma reserva. E nós vamos chegando no capítulo 45, no 44 a gente já começa a ver um pouco dessa história, quando José, os irmãos de José vêm até o Egito para buscar alimento, porque na terra onde eles estavam também já havia fome e escassez. Então, no final a história do encontro deles lá é meio longa também, eu tenho que resumir aqui. Mas no final, quando eles chegaram lá a princípio, não reconheceram José, porque ele já estava ali com roupas do Egito, né, uma aparência diferente, já tinha se tornado um homem mais maduro, tinha certamente algumas mudanças na sua aparência. Mas então quando José ele se revela aos irmãos dele, dizendo que ele era José, porque os irmãos deles disseram para o pai que ele tinha sido morto, tal, e José se revela ali, os irmãos deles entraram em choque e não entenderam muito bem o que estava acontecendo, como teriam que reagir. E aí nós chegamos no capítulo 45, versículos 5 ao 7, onde José diz aos irmãos deles: olha, fiquem em paz, porque não foi vocês que me trouxeram aqui, não foi vocês que causaram tudo isso. Eu vim para cá antes de vocês para que eu pudesse ser usado por Deus, para que houvesse mantimento nesses 7 anos de fome. Então eu não estou aqui por causa de uma maldade que vocês fizeram para mim. Apesar do que eles tinham feito era uma maldade. Observe a diferença do coração de José. Ele diz, olha, porque Deus quis que eu estivesse aqui para ser usado para salvar a vida de vocês e de outras pessoas. Porque imagine se José não tivesse interpretado o sonho de Faraó, o Faraó já tinha buscado os seus conselheiros a interpretação do sonho, e ninguém conseguiu interpretar. Se não tivesse essa interpretação, nesses 7 anos de fome não haveria mantimentos de sobra e toda a terra ia padecer de fome. Então José disse, foi Deus quem fez com que eu estivesse aqui para que pudesse salvar vidas. Ou seja, José conseguiu manter o foco em um propósito que Deus tinha, em que Deus cumpriu, através de toda aquela situação que ele passou, ele conseguiu enxergar algo positivo. E então ele mandou buscar o seu pai, a sua família, e então a família de José e seu pai Jacó veio morar também no Egito, tiveram ali também a oportunidade de ter seus alimentos, ter um lugar para morar, tiveram ali até alguns privilégios dados por Faraó à família de José. A gente observa que José entendeu muito bem o que nós temos aqui. Nós falamos sobre o lavar regenerador do Espírito Santo, José passou por esse processo, mas a gente precisa também entender o que está escrito lá em Romanos 8, versículo 28. Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Quando Paulo escreve aos Romanos e diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos que olhar para a vida de José e entender isso. Tudo aquilo, até a maldade que os irmãos dele fizeram com ele estar na casa de Potifar, ser ludibriado ali, ser difamado, aliás, pela mulher de Potifar, ser lançado na prisão, e na prisão ele teve contato com alguém que pudesse levar ele até o faraó. Se ele não tivesse passado por todo esse processo, ele não estaria naquela prisão e não teria contato com esse homem que pudesse colocá-lo diante de faraó. Tudo isso foi ações que foram governadas por Deus. Talvez pudessem não ter sido provocadas por Deus, apesar de José dizer que foi Deus quem o levou. Nós podemos entender dessa forma porque ele disse, mas ainda que algumas pessoas sejam céticas e não queiram acreditar que Deus fez tudo isso, ou que Deus permitiu tudo isso para um propósito, fato é que Deus usou dessas oportunidades para colocar José no devido lugar, onde ele queria que José estivesse, ou que um servo dele estivesse, para que pudesse fazer o bem a toda a humanidade, para que a humanidade não padecesse de fome. E observe então que todas essas coisas cooperaram juntamente umas com as outras, todo o processo da vida de José cooperou para o bem, tanto dele quanto dos seus irmãos. E observe que eu disse aqui,
José, ele preferiu observar o desfecho da história, o propósito pelo qual ele poderia ter passado ou passou por tudo aquilo, e não pelas feridas que foram causadas a ele nesse processo. Ele foi tratado pelos seus irmãos como objeto, foi vendido. Ele foi difamado pela mulher de Potifar, ele era justo, um homem que andava corretamente, e ela tentou assediar ele e rejeitou, então ela mentiu falando que ele tinha assediado ela. Ele certamente na prisão, ou quando foi preso, apanhou, sofreu ali consequências de um suposto assediador, principalmente da esposa de um chefe do exército do faraó, da segurança de faraó e do exército. Então, certamente, ele não se apegou a essas coisas. Ele poderia ter se apegado e deixar que essas situações produzissem nele espinhos. E quando ele chegasse diante dos irmãos dele, os irmãos deles pudessem perceber os espinhos, ele pudesse ter sede de vingança, ele pudesse vingar, vocês me venderam, agora eu estou aqui em posição de autoridade, agora vocês vão ver o que eu vou fazer, vocês vão me pagar. José não fez nada disso. José simplesmente entendeu que Deus tinha um propósito de fazer um bem para a humanidade e usou a vida dele, todo o processo que ele passou para que esse bem se cumprisse. Isso é uma postura de alguém que entende, né, que os espinhos não devem permanecer em nossas vidas, que as pessoas ao nosso redor não devem perceber, ainda que eles existam, que as pessoas não precisam perceber, não devem perceber que esses espinhos estão em nossas vidas, e aquele que serve a Deus deve buscar que esses espinhos sejam arrancados da sua vida pelo lavar e regenerador do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, ele tira esses espinhos. E certamente José permitiu que isso acontecesse. Observe que quando o José interpretou os sonhos de Faraó, o sonho de Faraó, e Faraó pediu aos conselheiros, quem que eu vou pedir o conselho aos conselheiros, dizendo, quem que eu vou colocar nessa posição para administrar esses mantimentos, para que nos 7 anos de escassez não falte nada. Aí não tinha uma resposta ali, aí no final o Faraó disse, eu vou colocar José nessa condição. E ele diz o seguinte, aonde encontraremos outro homem em quem haja o Espírito de Deus? O Espírito do Deus Altíssimo. Faraó entendeu que em José havia o Espírito Santo. Faraó entendeu que José era uma pessoa escolhida por Deus para um propósito. E esse propósito era maior do que as dores que ele sentia pelo processo que ele enfrentou. E assim ele venceu toda essa batalha. Assim ele entendeu que o propósito. E Deus tem propósito nas nossas vidas. Interessante que Paulo, quando escreve, se não me engano, aos Coríntios, quando ele fala dos problemas do ministério, do peso do ministério, dos sofrimentos do ministério, ele diz o seguinte, tudo isso, esse sofrimento, todas as coisas que eu passo, em nós, Paulo e seus companheiros, opera a morte, mas em vocês opera a vida. Ou seja, o testemunho de Paulo na sua fidelidade ao ministério, no exercício do seu ministério, na obediência a tudo aquilo que Deus tinha para ele, o propósito na vida de Paulo, para ele poderia ser algo doloroso, que pudesse causar sofrimento, mas geraria vida em outras pessoas por causa do testemunho da sua fidelidade ao Senhor. Que em nós também possa existir essa mesma disposição, ainda que passamos por momentos difíceis, que nós possamos gerar vida em outras pessoas através do nosso testemunho, permitindo que Deus trabalhe em nós, que retire de nós os espinhos, que produza em nós cura das feridas que foram formadas em nós no nosso passado, para que quando nós nos aproximarmos de pessoas, quando nós tivermos que nos relacionar com pessoas, nós possamos ter relações saudáveis, onde não produziremos também feridas nas pessoas, e seremos pessoas que geram vida, ao invés de gerar dor e sofrimento. Amém? Que Deus nos use assim como usou José, que Deus trabalhe em nós como trabalhou em José e nos faça produzir glória ao nome do Senhor, assim como José conseguiu promover isso no Egito, sendo uma bênção de Deus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Feche seus olhos se possível. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Continuamos aprendendo aqui, Pai, sobre os propósitos do Senhor, sobre o propósito de cura, de transformação em nossas vidas, sobre o fato de que o Senhor deseja nos lavar, nos purificar, arrancar de nós os espinhos, curando as feridas que muitas vezes podem ter sido geradas em nós no passado, e que aprendemos com José que o propósito do Senhor sempre deve ser maior do que a dor que sofremos quando os espinhos são gerados. E ao entendermos esses propósitos, o Senhor produz cura em nós, e nos restaura e nos restabelece como pessoas a quem o Senhor deseja usar. E que o Senhor faça conosco, assim como fez com José, nos dê a visão e a mente de José, para que possamos superar todas essas coisas e possamos entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E como José entendeu que tudo que ele passou foi para que lá no final de tudo, vidas pudessem ser abençoadas e assim possa ser em nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.